Meus queridos, bem-vindos a mais um podcast sem cortes, conteúdo na íntegra para trazer para vocês o que a minha bola de cristal me revelou nas últimas consultas. A minha impressão é a seguinte: enquanto nesse período que as pessoas vão estar em casa, elas vão aprender e vão ser forçadas a fazer diversas atividades. Como essa quarentena tende a ser algo forçado, não quisto, a probabilidade disso gerar um trauma maior é grande, principalmente para aqueles que estão realmente sentindo que foi forçado. Quem aceitou mais tranquilo, a tendência é que não tenha um trauma muito forte. Isso que eu estou falando é científico, não é só a minha impressão. Depois eu posso mandar o artigo para vocês. Depois eu entro em detalhes. Então, durante esse trauma, essas tarefas que foram feitas, essas forçosas novas habilidades adquiridas, podem não ser bem-vindas mais. E isso é um problema. Porque a pessoa, ela aprendeu a fazer algo que ela não vai mais querer fazer, mas que ela sabe cobrar. Ela aprendeu o que é o bem feito e o que é o mal feito. Então, por exemplo, um pai de família que agora ficou em casa e está sem grana, dependendo aí do auxílio emergencial do governo, para poder se alimentar, ele não vai poder ter iFood, ele vai ter que cozinhar. E aí ele aprendeu a cozinhar e ele começa a entender o que é uma comida boa e o que é uma comida ruim. Quando o mercado voltar, ele vai saber cobrar. Ele vai saber entender e ele vai saber perceber onde é que está o problema. E aí o amadorismo não vai ter mais espaço. Esse negócio do auxílio emergencial já mostra que as pessoas, muitos não têm condição mesmo. Ou quem tinha condição, quem tinha um negócio, quem tinha um pequeno negócio, às vezes totalmente informal, não conseguiu ter uma reserva de caixa. Talvez por questões econômicas ou talvez por questões gerenciais. Eu, como consultor de finanças, pude acompanhar diversos negócios de todos os tamanhos com gestão empresarial paupérrima, gestão estratégica ridícula. E isso gera esse tipo de cenário que a gente está vendo. Então, quando alguém pega ou às vezes, vamos supor que a pessoa tem condição e tem uma empresa ou tem uma estrutura familiar com mais dinheiro, e ela pode ficar em casa sem depender de auxílio, mas, em todo caso, ela teve que despedir a empregada, por exemplo. Foi o que minha mãe fez. E, infelizmente, a secretária foi mandada embora, porque a gente não sabia quanto tempo isso ia durar, eles iam ficar exilados no sítio, e aí a gente não ia saber o que estava acontecendo, e não fazia sentido pagar uma pessoa, enfim. Então, minha mãe está tendo que cozinhar, porque se depender do meu pai, ele vai comer ovo todo dia. Como minha mãe foi para a cozinha, o que acontece? Ela está forçosamente com aquela atividade. Faxina. Aí minha mãe, o que mais que ela foi fazer? Foi cortar o cabelo do meu pai. Eu também estou aqui cozinhando mais, não estou pedindo iFood, até porque eu prefiro ter uma comida mais saudável. E as pessoas vão começar a ter trauma e ojeriza dessas situações. Então o iFood, que às vezes era algo que não fazia parte da sua rotina e que agora começou a fazer parte da sua rotina, pode ser que depois da quarentena ele seja uma ótima solução para você no final de semana. Mas ao mesmo tempo que esse iFood não seria a melhor opção, você já cansou daquele tanto de comida, quando terminar a quarentena, a última coisa que você quiser pode ser um iFood. Então, quando eu falo de não tem mais espaço para amadorismo, e quando eu falo da minha bola de cristal, eu falo brincando, mas a minha intuição me diz essas coisas. Mas calma aí, o que é intuição? Eu acredito que essa pode ser a grande reflexão de hoje. Intuição, vamos lá, vamos pegar um exemplo. No filme, quando você percebe ou quando você consegue predizer o que vai acontecer no final daquele filme, você poderia dizer que é a sua intuição que te disse, você poderia dizer que foi alguém que te revelou, que foi um sexto sentido, mas é um filme, já está gravado, aquilo ali foi arquitetado, aquela estrutura foi desenhada. E muitas vezes o diretor ele promove, ele incentiva uma estrutura de um lado, mas chegando lá no final ele quebra o padrão e direciona para o outro lado. Aliás, esse é o padrão do stand-up. Então, quando você vê um filme e sabe o que vai acontecer, às vezes você não está nem pensando, você não está nem raciocinando, deixa eu tentar adivinhar. Não, aquilo ali vem como uma ideia, como um insight. E isso é intuição. Em outras palavras, intuição pode chamar capacidade de perceber padrões. Então, quando eu falo, por exemplo, que depois da quarentena não vai ter mais espaço para amadorismo, isso é uma intuição. Talvez tenha uma ordem lógica que eu não consigo discernir nesse momento. Talvez tenha uma estrutura que me leva a essa conclusão. E essa estrutura eu até consigo explicar um pouco. Como eu falei para vocês, isso gera um trauma, as pessoas vão ter contato com novidades, e essas novidades podem ser aprazíveis ou não, dependendo da experiência de como que ela vai elaborar aquilo.
E no seu mercado, como que você pode intuir para que, pro que as pessoas estão trazendo de solução nesse momento, para que você possa gerar de diferenciação? Por exemplo, vou explicar. Qual que é a dor que você resolve do seu cliente? Beleza, pensa aí, anota. E agora, pensa o seguinte: como que o seu cliente resolve a sua dor sem você? Beleza, vamos anotando. E agora a pergunta mais importante: como que você pode resolver a mesma dor do seu cliente mais barato, mais rápido, com mais capricho, e resumindo, com tantos benefícios que vai ser muito melhor ele te contratar do que ele mesmo fazer. E o que vai acontecer vai ser isso: o amadorismo não vai ter mais espaço e as pessoas vão querer simplificar as vidas, porque os padrões vão mudar, os padrões de desejo, os padrões o que é uma boa vida, o que é uma vida com qualidade, o que é benéfico, as pessoas vão querer fazer downgrade de custos para poder ter uma condição financeira mais interessante, para poder ter uma sobra de caixa, para não ficar gastando tudo que ganha no salário. E como que você pode pegar o seu negócio ou a sua carreira, se você for um executivo, e entregar para os seus clientes, seja no mercado ou seja dentro da empresa que você trabalha, uma solução melhor do que eles fazem por eles mesmos, do que eles fazem por si só. Então, roda esse programinha na sua cabeça e deixa a sua intuição dizer. Acredite quando vier aquele insight, que pode ser uma ordem lógica, pode ser uma percepção de padrão que não veio para a consciência, mas que algo aí está te dizendo que pode funcionar. Espero ter cooperado e espero que você colha bons resultados. Te vejo no próximo áudio e aquele abraço.